tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Tornar um só coração e uma só mente. Era isso que ele queria para os discípulos. Tornar um só coração e uma só mente. A unidade. A unidade é muito importante para Jesus e para a igreja. Mas isso não é uma coisa só religiosa, ou é um discurso emotivo, não. Isso na prática é muito eficiente ou deficiente. Essa unidade que Jesus correu atrás aqui, Matias, você está entendendo? Estou gostando de ver esse comportamento de cristão mesmo, maduro. Essa unidade, ela é fundamental para o propósito de Deus. Como é que a gente percebe isso? Aonde a gente descobre isso? Aqui em Gênesis, no capítulo 12, 13, conta a situação de Ló e Abrão. Através de Ló e Abrão, a gente entende que a unidade é imprescindível para a boa continuidade, para o bom andamento da fé cristã e da bênção de Deus na nossa vida. Porque o que aconteceu com Ló foi um negócio decepcionante, foi um negócio muito triste. Ló saiu com o seu tio Abraão. Ló era um órfão, um arrimo de família. Os pais dele haviam falecido, e Abraão, como um homem prestativo, por isso que Deus escolheu, que era um homem de família, um homem responsável, que não abria mão, que não deixava de assumir as suas responsabilidades, pegou então aquele sobrinho e criou ele. Deus chamou Abraão e ele falou: eu vou, mas não levar o Ló. Ló era sangue de Abraão e era como uma extensão, alguém que fazia parte da vida de Abraão. Como é que eu sei disso? Por que eu digo isso? Porque ele desfrutou da bênção de Abraão. Ele não tinha aquela bênção, ele não tinha aquela chamada, ele não tinha aquela prosperidade de Abraão, ele não tinha nada a ver com aquilo. Se não fosse a boa vontade de Abraão para com ele, ele teria ficado lá na situação dele de órfão, sob os cuidados do pai de Abraão, e teria tido uma vida corriqueira, uma vida comum, como as outras pessoas tinham. Mas quando Abraão se interessou por ele e deixou-o participar da sua vida, Ló tornou-se então participante da bênção de Abraão. Tornou-se participante da bênção de Abraão. E a coisa foi tão real, tão efetiva, que Abraão ficou rico, prosperou por causa da chamada de Deus na vida dele, e Ló prosperou no mesmo nível. No mesmo nível. A ponto de chegar um momento de eles terem que se separar, porque o rebanho de Ló era muito grande, como o rebanho de Abraão. E aí que você vê essa questão dessa oração sacerdotal de Jesus ter um sentido especial.
O que é que Jesus estava dizendo ali para os discípulos, para que eles tivessem unidade, para que eles não se separassem? Porque se Ló tivesse respeitado a bênção de Abraão, tivesse considerado a bênção de Abraão, tivesse entendido a chamada de Abraão, tivesse aprendido alguma coisa com Abraão, ele não teria se separado de Abraão. Mas quando ele viu a bênção, a extensão, está pegando ele? Senão eu estou lascado. Não estava pegando ninguém, só você. Nenhuma lei que você pegando. Você está indo do lado. Cara sorrindo. Eu estou dormindo. O cara falando meio que o homem da bola do outro. Você é um forte. E aí o que acontece é isso. O Ló poderia ter tido sensibilidade espiritual para mudar a sua opção. Ao invés de dizer, eu vou me separar de Abraão, ao invés de manter o desacordo entre os pastores dele e os pastores de Abraão, de resolver a questão dessa discórdia, da falta de pasto para os animais, ele podia ter chegado, Abraão, eu sei que a bênção é sua, que eu estou no seu chapéu, certo? E eu vou te dar a metade do que eu tenho, fica sendo seu, a gente pode vender um pouco, certo? E eu vou mexer com outras coisas, eu vou deixar a ovelha, eu vou comprar ouro. Ele podia ter dado um jeito de ficar perto de Abraão, tinha sido muito melhor para ele, mas não, ele falou, eu posso, eu sou forte, eu sou tão grande como ele não é melhor do que eu, o rebanho dele, certo? Custa o custo do meu, eu tenho tanto quanto ele. Ele não viu, ele não teve uma sensibilidade espiritual para entender, para perceber o valor da bênção de Abraão. Foi como Esaú. Esaú não deu valor nenhum na bênção de Abraão. Ele era o primogênito, e aí, num momento de instintivo, de fome, ele simplesmente vendeu para o irmão dele, espertalhão, que sabia o valor da bênção, ele vendeu o direito da bênção, o direito da primogenitura, e perdeu a bênção. Então, a questão de não ter sensibilidade, certo? Para entender, para perceber a bênção de Deus, para perceber o valor da bênção de Deus, isso aí Jesus se refere a isso em diversas passagens da Bíblia. Por exemplo, aquela Lidiane, aquela parábola, certo? Do tesouro que o homem vende tudo que tem e volta para comprar do campo do tesouro. Essa passagem, ela se encaixa, ela é explicada nesse raciocínio aqui que eu estou desenvolvendo, que não é um raciocínio meu, não é ideia minha, isso eu aprendi de gente que sabe muito mais do que eu. Estou trazendo para os irmãos, não é coisa minha não. Às vezes a pessoa fala, o cara está inventando, não estou. Isso aí é coisa de gente estudada, de gente que sabe muito mais do que eu, que eu aprendi com isso. Então, olha, essa parábola de Mateus 13:44, que o homem encontra um tesouro, e aí no campo, e aí ele vai, vende tudo que ele tem, volta, compra aquele campo por causa do tesouro, certo? E saiu da boca de Jesus. É o que
entender que o que ele tinha era derivado de uma bênção que o Abraão tinha, de um compromisso, de uma aliança que o Abraão tinha com Deus, ele poderia ter ficado do lado de Abraão, poderia ter evitado muitos males para a sua vida. Então Jesus, ele fala disso claramente, na minha maneira de entender, nessa passagem. E quando você descobre a bênção de Deus, você tem que entender que nada que você possa ter tem um valor comparável a esse tesouro maior que é a bênção de Deus. Nada que você possa ter tem um valor comparável a esse tesouro maior que é a bênção de Deus. Quando você percebe a bênção de Deus, você tem que dar essa atenção especial que esse homem deu. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha, voltou e comprou o campo por causa do tesouro. Entendeu? Quando você descobre, percebe, descobre onde está a bênção de Deus, então aquilo ali tem que se tornar o nosso principal objetivo. A gente tem que trocar tudo na vida que for preciso ou possível para tomar posse daquela bênção, daquele tesouro, que esse é o tesouro verdadeiro. Esse é o tesouro verdadeiro. Ló não entendia isso. Então ele pegou, Abraão disse para ele, isso aqui está tudo aqui em Gênesis 3. Abraão disse para ele, vamos separar, você pode escolher o que você achar melhor. Escolhe do lado que você quer ir. Você vai para um lado e eu vou para o outro, certo? Para separar os nossos rebanhos. Ló olhou onde tinha as melhores pastagens, aonde tinha o melhor comércio, aonde tinha a vida mais controlada, mais agitada, mais desenvolvida, e olhou para o lado de Sodoma e de Gomorra e falou para Abraão, olha, eu vou para aquele lado ali. Vaidoso, egocêntrico, ambicioso. Ele escolheu o melhor. Eu podia ter tido pelo menos respeito com Abraão, falar, não, vamos dividir aquela terra ali, do seu gato, tanto quanto o meu, né? Mas ele desprezou o tio ali, ele não considerou o que o tio havia feito por ele. Ele falou, não, eu fico com aquela parte boa e você resolve o seu lado aí, sem se importar com aquele que tinha feito tudo dele, né? E aí ele foi para o lado de Sodoma, se estabeleceu, armou as suas tendas, a Bíblia fala, armou as suas tendas, certo? Ali naquela região, e foi recebido, porque era um homem muito rico, e Abraão ficou com a parte mais fraca, digamos assim, mas ele tinha a bênção de Deus. Quando Ló saiu, Deus virou-se para Abraão e falou, vou te dar filhos, daqui até não sei onde você pisar é seu. E o gado de Abraão continuou prosperando, e a vida de Abraão continuou prosperando. E Ló, o que aconteceu com Ló? Ló ficou no meio de uma guerra naquela região, e nessa guerra os reis de Sodoma e Gomorra foram vencidos, e ele se tornou escravo, perdeu tudo que tinha, porque ele não era o dono da bênção, a bênção não era dele. Se ele ficasse do lado de Abraão, ele ia continuar sendo abençoado, mas ele não reconheceu que a bênção estava com Abraão, a bênção de Abraão. Ele olhou para o que ele tinha e ele se engrandeceu, e ele achou que era dele, e ele era melhor, e ele se comparou com Abraão, e achou que estava no mesmo nível, e ele quis até prevalecer sobre Abraão, e falou, não, eu vou lá para aquela parte boa lá, e vai sobrar só isso aqui para ele, daqui uns dias eu estou muito maior do que ele.
Certo? Foi isso que aconteceu, na verdade. Por isso que Jesus falou: olha, eu quero que vocês se unam. Porque a bênção não é a bênção da igreja. A bênção é da igreja, é a igreja. Não a igreja local, mas a igreja como um organismo. A bênção desse tempo, ela pertence a quem crê em Jesus. Como Abraão creu em Deus. A bênção, às vezes a pessoa acha que igual esse movimento de hoje, que a fé é que resolve. Mas a fé, ela resolve se ela estiver dentro do projeto que Jesus criou para ela. A pessoa chegar na igreja, receber a bênção aqui na igreja, aqui, por exemplo, em qualquer outro, depois começar a desprezar a igreja. Pode acontecer com ela o que aconteceu com Ló. Pode acontecer nessa vida ou não. Certo? Nessa vida pode ser que ela pegue um embalo e continue prosperando, porque. Mas e lá na outra? E quando se confrontar com Jesus novamente? E Jesus dizer: do que adianta chamar Senhor, Senhor e não fazer a vontade do meu Pai que está no céu? Né? Então a bênção, ela estava em Abraão. Não era a quantidade de gado, de tesouro, que era a bênção. A bênção, na verdade, a gente pode considerar a bênção quando a gente tem o dono da bênção. E se vier uma guerra, se vier e aquele tesouro acabar, aquele gado morrer, é que nem Jó. Quando se não quando, o dono da bênção prospera de novo, vai de novo. Uma demonstração de fé muito grande, Abraão. Mais uma demonstração. Fala, escolhe o que você quer. Vai para onde você quiser. Justamente. De fé, de humildade. Para quem cria gado, ovelha, ele escolhe a parte que é a naquela época não manipulava a terra, né? Não, naquela época não tinha calcário, não tinha nem tudo, né? Então ele sabia em quem ele cria, como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu crio. E eu acho que isso achei isso uma lição extraordinária, principalmente quando você associa essa questão de Jesus na oração sacerdotal, invocando a unidade. Eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles sejam um. Se a gente se unir em torno da bênção de Deus, porque o cara, ele chega na igreja numa situação difícil, geralmente. Chega porque precisa. Se não precisar, não vem para a igreja. Esse negócio de por amor é muito difícil. E fica porque precisa. Se tiver consciência da necessidade. Se não tiver, sai quando recebe alguma coisa de Deus. Digamos assim. A pessoa encontrar esse tesouro e não dar valor nesse tesouro, espiritualmente falando, é imperdoável. É imperdoável. É a falta de fé, é como um suicídio. Entendeu? É como um suicídio. Porque esse mundo está falido. É igual a gente na igreja, né? Deus tem a bênção na igreja, a pessoa é abençoada e sai e acha que a bênção vai andar com ela. Muitas vezes nem pensa que é bênção, acha que é. Logo começou
soubesse a bênção, ele ia ficar. Ele é ambicioso, não, você perde, não vou sair de perto da bênção. Ele achou que aquilo ali era uma coisa. O problema é esse aqui, dentro disso que você está falando aí. É que existem pessoas que encontram um tesouro, vendem tudo que tem e voltam para comprar aquele tesouro. Enxerga o valor da bênção de Deus. E tem gente que não enxerga. Eu cheguei aqui na porta da igreja e estava assim, pensando para a mulher assim, antigamente a gente tinha mais dificuldades para estar na igreja, a gente era uma pessoa que vivia com mais dificuldade, mas sempre estava ali. Aí Deus abençoou, a bênção de Deus veio, e muitas daí a gente não tem aquele mesmo esforço e compromisso. Aí eu lembrei uma coisa que o senhor sempre pregou. O pior verbo do crente é quando ele recebe uma bênção. Porque esquece de onde veio e como que veio. Não, isso daí é ritual. Isso é um ritual. O diabo ele tem as paradas, igual parada de ônibus. A gente aqui é tudo pobre, vou falar parada de ônibus, vou falar igual de ação, vou falar conexão. Irmão de ação, né? Interconexão. Vamos falar igual de ação. O diabo ele vai fazendo ele trabalha com a pessoa ficar lá no prazer da carne, ficar no mundanismo, ficar na droga, ficar na bebida. Ele trabalha com a pessoa ficar ali, segurar ela ali, ele bota raiva dos crentes e rejeição pela igreja, ele trabalha para deixar a pessoa ali. Aí quando a pessoa vence aquela barreira, certo? Aí fala, venceu, então eu vou esperar ele mais na frente um pouquinho. Aí agora ele vai ser abençoado. A próxima estação do diabo na vida da pessoa é justamente essa que você falou com ele. O diabo fala, vou esperar ele ser abençoado, eu vou pegar a bênção aqui, vou jogar na neve. Ainda conta para os outros aí, fica ali, espera. Aí quando o cara é abençoado, ele chega lá e fala para o irmão, vai lá e fala para ele, foi a fé dele que conquistou, não foi a igreja, não foi a fé. Aí os demônios vai chegando e vai botando na cabeça, foi a fé. Aí o cara fala, eu não vou ficar submetido junto com esse povo, agora eu sou importante, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Foi a minha fé. O diabo colocou, estava esperando ele lá naquele lugar, sempre colocou na cabeça dele, aí pode vencer ele lá. Mas se não conseguir vencer, ele tem a próxima maldição, certo? Ele vai vencer o dom espiritual. Aí ele vai, com o dinheiro que ele ganhou, ele vai receber um dom, aí o diabo vai querer levar ele a usar o dom fora do propósito de Deus. Mas ele vai tendo as etapas dele, muito conhecido, no máximo 5. Numa dessas ele consegue derrubar. Cuidado. É 5 etapas, no máximo. É estrategista ele. Não precisa nem ser. Nós não gasta estratégia, não. Ele não gasta estratégia, não. O diabo ele tem um desprezo tão grande pelo ser humano. Porque ele estabeleceu, já tem tanto tempo que ele estabeleceu, ele não mudou, porque não precisou de mudar. Do jeito ou de outro, alguém vai cair numa dessas. Já conhece o ser humano. Ele não precisou de mudar, não precisou de acrescentar nada. Ele fica só esperando. Passou a primeira, vamos para a segunda. É que tem 10 mil anos que ele está na fita. No mínimo. Derrubando. Passou a segunda, vamos para a terceira. Sempre assim, a condição humana. Ele já pegou a experiênciazinha, né? Não, sabe tudo. Sabe tudo. Se eu não derrubar, ele tenta matar também. O cara que está ali no mundo, ele arruma um acidente. Agora, quando o cara sai da droga e ele entra para a igreja, aí ele começa a prosperar, vem essa fé. Aí o cara, é a minha fé. Se ele não for, se ele passar, aí vem o lance da prosperidade espiritual. O cara pega o nome de Deus e vai usar em causa própria. Seja quantas, vou falar mal agora, minha nossa. Agora eu vou dar uma recaída.
botar na boca do pênalti. Se não for através da unidade, certo? E